Olá pessoal, a gente vai conversar hoje um pouco sobre o expressionismo alemão, esse movimento fundamental na história do cinema que influenciou e influencia realizadores no mundo inteiro até hoje. Ele surgiu na Alemanha ali logo depois da Primeira Guerra Mundial, então a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico também, que é fundamental para entender essas relações. Eu queria começar lendo uma citação do Heinrich Heine, tá? Que está no livro As Sombras Móveis, Atualidade do Cinema Mudo, do Luiz Nazário, que é um dos grandes especialistas em expressionismo alemão no mundo inteiro. A citação é essa: Deixem que nós, alemães, fiquemos com todos esses horrores do absurdo, do delírio e do mundo dos fantasmas. A Alemanha é um país fecundo em bruxas velhas, lobisomens e golems de todo tipo. É só do outro lado do Reno que figuras como essas prosperam. Bom, o que essa citação pode referenciar em termos do expressionismo alemão? O primeiro é exatamente a grande temática do movimento: o horror, os seres fantasmagóricos, as criaturas que nascem não só da imaginação desses escritores que prosperaram na Alemanha, como os irmãos Grimm e vários outros, que coletaram essas lendas, mas também de uma realidade que começou a acontecer ali na Alemanha a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, uma espécie de tomada das telas do que vai referenciar esse movimento. O movimento começa especificamente exatamente com um filme que é citado ali nesse que eu li para vocês, que é o Golem. O Golem é uma lenda judaica que um ser de barro ele renasce quando algumas aldeias judaicas estão sendo ameaçadas. A gente pode até entender isso como uma premonição também. Tá? A gente vai conversar mais para frente sobre isso. Então, um filme de 1916, tá? Que traz já essa temática do sobrenatural, tá? Essa temática fantasmagórica, sobrenatural. E aí a gente vai conversar sobre algumas características essenciais do expressionismo. Tá? Porque quando você traz para o cinema o sobrenatural, o horror, que já existia, né? Já existiam filmes de terror, filmes de suspense, filmes com essa expressão gótica, pode-se assim dizer, mas não na dimensão que o expressionismo vai trabalhar. Porque uma das grandes características do expressionismo alemão é o tratamento diferenciado da fotografia, da direção de fotografia. É um uso muito intenso de luz, sombra, de tonalidades, de escuro, que vai marcar esse movimento. E aí a gente entende por que está muito ligado com a temática do sobrenatural. Eu tenho certeza que vocês vão fazer relações com o que é feito até hoje no cinema de terror, de horror. Esse tratamento da direção de fotografia de uma forma também narrativa, para que a direção de fotografia passe a compor parte, faça parte do universo narrativo, conceitual. Ou seja, a fotografia ela traduz sentimentos de suspense, de horror, de medo, da sombra, né, daquela coisa escura, daquele ser que emerge às vezes de um lado escuro do cenário e toma conta do ambiente. Isso é presente nos filmes de horror até hoje. Isso nasce no expressionismo alemão. A gente poderia dizer que é a ascensão dos diretores de fotografia. Tá? Então, mas o Golem, na verdade, ele inaugura esse movimento, mas não com a força do gabinete do Dr. Caligari. O gabinete do Dr. Caligari de 1919 é que vai representar essencialmente esse universo expressionista alemão. A gente sempre vai ter, enfim, em diversos movimentos, um ou outro filme que são referenciais. Não que eles ditam normas, ditam regras a partir daí. Isso não é, porque na maioria dos movimentos não existe um manifesto, que você tem que seguir esse manifesto, que você tem que seguir normas impostas por determinado realizador. Não.
Isso não existe. O que existe, na verdade, é uma união de realizadores num determinado momento da história do cinema em torno de algumas ideias comuns. Tá? Por isso o Caligari acaba sendo o filme que representa melhor esse período. Ele é feito logo depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? Para vocês, vou contar a história do Caligari assim, em linhas gerais para depois a gente entrar nas características e no contexto histórico do movimento. Ou seja, 1918 termina a guerra e a Alemanha é derrotada pela guerra e a Alemanha vai ter que ser, ela vai ser responsabilizada, foi responsabilizada pela guerra e ela naturalmente vai pagar por isso, né? Em termos econômicos, sociais, políticos, é uma crise assim sem precedentes na história da Alemanha, tá? Inflação altíssima, é a República de Weimar, né? Que é a inflação muito alta, as pessoas sem perspectiva, desemprego, ou seja, uma sociedade muito caótica. Nesse contexto, o Fritz Lang ele é convidado. Fritz Lang é um dos grandes diretores da história do cinema de todos os tempos. Ele já trabalhava ali na Alemanha. Ele é convidado para dirigir uma história que é exatamente o Gabinete do Dr. Caligari. Essa história apresentava uma aldeia onde acontece a história, representada por um mundo meio distópico. O Caligari seria um psiquiatra médico que chega na aldeia numa feira nessa aldeia. Ele vai apresentar a atração dele, que é um Cesare, que é um sonâmbulo. Esse sonâmbulo, entre outras coisas, ele prevê coisas. Tá? Ele prevê acontecimentos futuros. E a partir daí começam a acontecer estranhos crimes na cidade, assassinatos. E passo a passo vai se descobrir que o Cesare é o assassino, mas ele é um assassino inconsciente. Tá? Na verdade, quem é o mandante dos assassinatos é o Caligari, que é um psiquiatra louco, né? E o Cesare é simplesmente um instrumento, porque ele é sonâmbulo, é um instrumento nas mãos do Caligari e vai representar uma consciência ali daquele momento que ele não tinha do que ele estava fazendo. Tá? No final do filme se descobre que é o Caligari mesmo o mandante e tudo mais. Essa é a história básica que o Fritz Lang recebeu no roteiro. Ele propôs uma alteração porque ele achou muito pessimista, muito para aquele momento na Alemanha, e ele propôs a alteração que acabou prevalecendo no filme que a gente vê até hoje, que na verdade o narrador, que é o Francis, o narrador da história, no final do filme, numa montagem invertida, né, ele começa contando a história e termina revelando aonde ele está num hospício. E esse hospício estão todos os personagens que transitaram pela história, inclusive o Cesare, a noiva dele, o amigo que faleceu, enfim. Está todo mundo ali nesse hospício e o Caligari é o médico do hospício. Então, a leitura do Fritz Lang, ele coloca como se toda a Alemanha naquele momento tivesse desse momento meio deturpado, louco. Acabou que o Fritz Lang não dirigiu o filme, ele saiu do projeto pouco antes de começar as filmagens. O Robert Wine foi contratado para dirigir, que era um outro diretor de expoência ali na Alemanha nesse período. E o Robert Wine ele fez algumas mudanças radicais, não no roteiro, não na história. Inclusive, ele permaneceu com o final modificado do Fritz Lang. É exatamente esse final que eu falei para vocês. Mas ele fez algumas mudanças em relação a cenários muito ousados, a figurino, a maquiagem. Ele contratou pintores, ele fazia parte de um círculo de pintores ali na Alemanha, que tinha uma tendência do movimento expressionista das artes. Ele contratou esses pintores para pintar os cenários, então o filme é todo com cenários pintados. É como se os personagens interpretassem na frente de grandes painéis de artes. Essa arte naturalmente representa a visão expressionista desses autores que desenharam os cenários.
Então, no filme você vê, por exemplo, uma cidade deturpada, casas empilhadas uma em cima das outras, mesmo os objetos cênicos, cenográficos que foram construídos, como cadeiras, elas são completamente fora dos padrões tradicionais do que seria uma cadeira. O ambiente é todo sujo, por exemplo, quando o Caligari vai no gabinete, lá no escritório do oficial de justiça para pegar autorização para apresentar a atração dele na feira. As paredes são todas sujas, simbolizando aquele ambiente de corrupção, de sujeira do poder público. O oficial de justiça está numa cadeira muito alta, muito acima de todos os outros, representando o poder dele, de não se estar no mesmo nível das outras pessoas. Enfim, o Robert Wine ele trouxe para o filme várias referências cênicas que praticamente definiram esse filme como um filme muito revolucionário na história do cinema, porque isso não estava, até que esse momento, não tinha sido feito ainda dessa forma. E a direção de fotografia também. Então, por exemplo, todas as vezes que você vê até hoje um ambiente muito escuro, com uma luz incidindo sobre um personagem, sobre o objeto. O Orson Welles usa isso muito, sempre usou isso muito, mas principalmente Cidadão Kane, A Marca da Maldade. Você vê essa luz incidindo sobre esses personagens. A gente está falando dessa referência do Robert Wine no expressionismo alemão. Tá? Outra coisa muito comum que também vai ser muito usado no Nosferatu, que é um outro filme muito famoso do expressionismo alemão de 1922, a sombra do personagem. A sombra do personagem se projeta sobre a vítima. A sombra do assassino se projeta. Você não vê o assassino, você não vê o vampiro Nosferatu naquele momento que ele vai atacar a vítima dele, mas você vê a sombra dele se debruçando ameaçadoramente sobre o personagem. Tá? Então essas relações do Caligari acabaram transformando o Caligari num filme muito importante e revolucionário. É um filme curto, tem menos de 1 hora de duração, 50 minutos, mas ele é carregado dessas relações. Tá? O tempo inteiro você enxerga uma ousadia muito grande na composição cenográfica, na direção de fotografia, a caricatura, né? Os atores são muito caricaturais, a maquiagem muito pesada, uma maquiagem que transforma eles quase em seres essencialmente fantasmagóricos, pálidos. O Cesare tem uma maquiagem pesada demais, um olho assim que quando ele abre você enxerga o olho dele quase assustadoramente em relação a isso, com muita maquiagem, E os atores também são caricaturais, eles não se preocupam em ter expressões naturalistas, que já era uma tendência do cinema nesse momento. O ator ser muito natural, ser muito naturalista. O ator representar diante das câmeras como se ele fosse uma pessoa que está no meio de nós, o nosso convívio. Isso não acontece no expressionismo alemão. Os atores são extremamente caricaturais, eles podem exagerar na interpretação, nas expressões faciais, porque é cinema mudo. Então são várias relações ali desse movimento que acabam se reunindo em torno do Caligari. Tá? Se reunindo em torno do Caligari, acaba que ele é esse movimento que ganha muita referência em cima dessa relação. Tá? O que vai acontecer de importante nesse movimento? Por que ele é visto como um movimento muito associado ao contexto histórico? Porque a Alemanha, naquele momento, a Alemanha vivia esse sentimento, sensação caótica de colapso financeiro, econômico e social. Se a Alemanha vivia nisso, essa visão dos expressionistas sobre uma realidade é uma visão que deturpa essa realidade. É uma visão muito do inconsciente, né? Como que de repente artistas enxergam essa realidade que não é a realidade exatamente como você pode ver. Então, se você pensar no Caligari, janelas triangulares, móveis que não estão fora de padrão, casas empilhadas uma em cima da outra, arbustos completamente
distorcidos, como se tudo tivesse morto naquele momento, a vegetação destacando no ambiente. O próprio Cesare, um sonâmbulo que anda no meio de tudo isso sem ter consciência do que ele está fazendo, você pode fazer uma associação direta com o que a Alemanha vivia naquele momento. Tá? Então, por isso esse movimento ele tem uma importância muito grande nesse momento. Porque a Alemanha ela vai passar por duas questões interessantes nesse momento. Uma é essa visão pessimista, muito pessimista em cima do que está acontecendo na realidade. Era como se alguns artistas não tivessem otimismo nenhum ou esperança nenhuma no que a sociedade alemã vai se transformar. E uma outra corrente do cinema alemão, que era uma corrente mais otimista, que era basicamente um cinema feito muito baseado com o que os americanos faziam em termos de Studio System, de Star System. Então, atores famosos, produtoras renomadas, que investiam num tipo de cinema que era uma espécie de tentar levantar o astral da população alemã. Tá? A Alemanha, esse filme, esse tipo de cinema, ele tem uma relação, era chamado assim, filmes de montanha, tinha uma relação muito grande assim com desafios, atravessar desafios da natureza, por exemplo, como as grandes, os Alpes, as montanhas ali da Europa, conseguir coisas intransponíveis e você chegar no final e você conseguiu vencer esse desafio. Era como se a Alemanha fosse prosperar. Esse tipo de cinema também era muito famoso na Alemanha. Tá? Tinha espaço para os dois tipos de cinema. Era um cinema muito famoso, até mais do que o expressionismo em termos de apelo popular. Tá? Porque a gente sabe que, historicamente, filmes que exploram muito esse lado conceitual, artístico, social, político, às vezes não é um filme de grande público, enquanto que aquele filme que dialoga mais com o público é aquela estrutura narrativa que apresenta ideias, histórias mais agradáveis para o público. Tá? Mas em torno do expressionismo alemão vão se reunir grandes nomes, como Fritz Lang, Robert Wiene, Murnau, quer dizer, que vão passo a passo ali entender a importância desse movimento e explorar esse movimento de uma forma mais ousada. Tá? Então, logo na sequência, os filmes referenciais desse período. Nosferatu, um filme do Murnau, que é a primeira adaptação do Conde Drácula, baseado no Conde Drácula. O Murnau, ele se apropriou da ideia do livro do Bram Stoker, não pagou direitos autorais, inclusive ele foi processado por isso, o filme custou a ser lançado, foi censurado em principalmente em algumas partes do mundo. Ele não pagou direitos, então ele fez algumas mudanças tentando desvirtuar a ideia principal, entre elas o nome do vampiro, que é Nosferatu, ao invés de Conde Drácula, mas a história é a mesma. Um ser, né, que está no castelo dele, chega lá um corretor de imóveis que ele vai para Londres para vender um imóvel para ele, e esse vampiro Nosferatu, ele descobre o retrato da noiva dele e vê no retrato da noiva dele a reencarnação da mulher que ele amou lá na época das Cruzadas. Então ele vai para Londres em busca dessa mulher. É a história básica do Drácula, né, em todos os filmes de vampiro. A diferença é que o Nosferatu, nesse filme, ele já apresenta uma expressão assustadora, né? Ele é assustador por natureza, ele é um monstro por natureza, né? Diferente dos Dráculas aí da década de 30, principalmente no cinema sonoro, que trouxe um certo charme, um certo clamor para a figura do vampiro, personagens muito charmosos, sedutores, que incorporaram essa relação. O Nosferatu do filme do Murnau não é assim. Tá? Então, no Nosferatu, você também percebe essa expressão, sabe, forte do movimento. Uma caricatura do personagem, maquiagem pesadíssima que transforma ele num vampiro assustador, muito jogo de luz e sombra, tem cenas belíssimas em que o Nosferatu se destaca no meio da escuridão. Então, por exemplo, a tela toda escura e só uma luz incidindo sobre o Nosferatu, e ele começa a caminhar lentamente em direção à vítima.
Ou então, mais para frente, quando ele vai se debruçar sobre a mina, né? Aí novamente você não vê o vampiro, você vê a sombra dele com aquelas garras, né? Aquelas mãos assim assustadoras se debruçando sobre a vítima. É um filme muito tenebroso, talvez um dos filmes mais de terror mais assustadores da história do cinema até hoje, né? Também com um final, sim, a maioria dos filmes expressionistas não tem um final assim muito feliz, né? Porque são filmes de terror. O outro filme muito famoso é Metrópolis, do Fritz Lang, né? Um dos grandes filmes de ficção científica da história, um filme muito caro para a época, caríssimo, um filme que traz um primeiro androide da história do cinema, né? Traz uma relação de subterrâneos, né? Classes distintas, divididas em dois mundos, o mundo exterior, que é o mundo dos ricos, dos endinheirados, os famosos, os poderosos, e o submundo, que seria o subterrâneo, o mundo dos trabalhadores que caminham como autômatos para o dia a dia de trabalho dele. Até que um líder, né, ali aparece entre os trabalhadores e ele é sequestrado e aí coloca um androide no lugar dessa líder, né, que vai virar uma androide. Aí tem uma relação ali de disputa de poder, com cenas belíssimas de disputa de poder, da transformação do androide, é uma das grandes cenas de transformação da história do cinema, e novamente com um cenário completamente distópico do que a gente tinha visto até aquele momento, né? Tão importante a caracterização cenográfica do Metrópolis como uma cidade futurística que ele vai influenciar decisivamente filmes impactantes como Blade Runner, o Caçador de Androides, Star Wars, né? O R2-D2 é muito baseado na Android, Alien, o Oitavo Passageiro, quer dizer, todas aquelas concepções fotográficas de cenário, de uma cidade futurística, de mundos distintos, né, o submundo e o mundo exterior, vão estar muito presentes a partir daí em filmes, em grandes filmes de ficção científica e até mesmo filmes de terror, né? Então, tentando resumir até agora, tá, gente? A gente está falando de cenário, cenografia, completamente diferente do que a gente vinha vendo até agora. Não é mais um cenário real, não é mais aquelas cidades que você está acostumado a ver na impressão de realidade, principalmente do classicismo, ou até mesmo da vanguarda russa, né? Aquelas cidades que você conhece, aquelas quartos, prédios, monumentos que você conhece, não é nada disso mais, é um mundo completamente distorcido da nossa realidade, e ele aí permite uma livre associação de ideias dos realizadores. Então a gente está falando de cenógrafo, diretor de fotografia, diretor de arte, a gente está falando da ascensão de uma classe no cinema que vai colaborar efetivamente com a composição total do filme. Tá? Não é mais só o diretor, não é mais só os atores, não é mais só o roteirista. Tem toda uma carga de elementos cênicos, fotográficos, simbólicos que vão trazer para o cinema uma força. Isso nunca mais vai sair de cena. A partir daí o expressionismo vai ditar isso de forma definitiva. Vai ser sempre assim. Ele não termina nesse momento. Ele passa a influenciar. A gente vai ver mais para frente, por exemplo, o cinema noir americano, o filme noir americano, que é muito importante. A gente vai ver mais para frente o novo, até mesmo o novo noir, né, dos filmes de ficção científica, dos aspectos simbólicos presentes em todas essas leituras que você faz. A gente está falando do expressionismo alemão, tá? Cenário, direção de fotografia, caricatura de ator, a grande temática que é o ser fantasmagórico, né, que vem das sombras, que vem do submundo, que emerge da sua consciência para tomar conta de forma aterradora daquela realidade. Então também a gente está falando no anti-herói, ou seja, o anti-herói nasce no cinema praticamente com o expressionismo alemão. Depois ele volta com muita força lá na Nouvelle Vague francesa, mas os personagens, os protagonistas do filme são os monstros. Tá?
Vamos falar no outro filme muito famoso que também é do Murnau, Fausto, né? O Homem que Vende a Alma ao Diabo, né? Que é um filme belíssimo. No Fausto também você tem isso, você não tem personagens bons, você não tem os mocinhos, você tem as pessoas que se entregam ao mal, que representam o mal nesse momento. Então esses são os chamados protagonistas do filme. Então é quase impossível ter histórias felizes no meio disso tudo, porque são narrativas marcadas por esses personagens completamente fora do que você imaginaria, que você veria dentro de uma sala de cinema, com toda aquela marcação do classicismo, personagens bons e mal, o bem contra o mal, no final o bem prevalece e o mocinho salva todo mundo, é o herói do filme. Não tem mais isso, tá? No expressionismo. É, na verdade, filmes muito pesados, muito complexos nessa questão. É, um filme assim que foge um pouco dessa característica do sobrenatural, que é um dos grandes filmes do expressionismo alemão, é A Última Gargalhada, que é um filme inteiramente sem intertítulos, a narrativa completamente visual, tá? Que é a história de um porteiro de hotel que perde o emprego dele. E quando ele chega em casa, desempregado, ele não consegue se desligar desse cotidiano dele de trabalhador, de porteiro de hotel. Então, todos os dias ele veste o uniforme dele e vai para a porta do hotel, tá? Se iludindo que ele continua tendo uma importância naquele universo ali. É um filme muito triste, que retrata essa coisa do desemprego, da miséria social, de como que as pessoas, como que o sistema é cruel com as pessoas, quando você não serve mais, você é descartado, você é simplesmente jogado no lixo. Tanto é que tem uma das cenas mais impressionantes do cinema nesse momento, é o porteiro num banheiro lá do hotel, né, quando ele se sente literalmente jogado naquele universo ali. Então é um filme diferente porque ele não trata dessas questões do, do, do expressionismo como gótico, mas ele traz uma realidade muito crua, tá? Que vai ser a marca principalmente na fase sonora. O expressionismo ele termina ali na década de 30, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. E na fase sonora ele vai trazer muito essa realidade social política da Alemanha. Vou citar dois filmes importantíssimos ali dos anos 30. M, o Vampiro de Düsseldorf, e O Anjo Azul, que é praticamente a estreia da Marlene Dietrich no cinema, que são filmes muito pesados, muito tristes no ponto de vista de uma realidade social que estava ali naquele momento. O Vampiro Düsseldorf é a história de um pedófilo, assassino de crianças em Düsseldorf, baseado numa história real. E o Anjo Azul é a história de um professor nobre ali que se corrompe, né, que se cai na degradação total, e se entrega completamente a um mundo que não é o dele quando ele se apaixona por uma cantora que é a Marlene Dietrich. Então tem cenas pesadíssimas no Anjo Azul, assim, famosas, e também no Vampiro de Düsseldorf, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as relações do expressionismo, quando o nazismo impera na Alemanha, um pouco da Leni Riefenstahl, só para a gente entender melhor isso, ok? Então até já.